Fala, tranquilo, beleza? E vamos a mais uma questão de 2017 da prova azul, questão 62, falando um pouquinho sobre New Deal, crise 29 e suas consequências. Beleza? Então, vem comigo e mais uma questão resolvida aqui no canal. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Beleza? Vamos lá. O que o Enem quer que você responda? Vem comigo, olha só. Tendo como referência, certo, aqui, ó, os condicionantes históricos, beleza, do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivavam, vamos lá, então ele está dizendo o seguinte pra gente, ó, letra A, flexibilizar as regras do mercado financeiro. Letra B, fortalecer o sistema de tributação regressiva. Letra C, introduzir os dispositivos de contenção creditícia. Letra D, racionalizar os custos de automação industrial mediante a negociação sindical. E letra E, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Então, vamos lá, olha só. A questão está falando pra gente, tá? Ali a respeito do período entre guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o que está rolando ali no finalzinho ali da década de 10 até o início ali da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da década de 30. O que está rolando aqui? Só que ele quer que a gente fale isso, que a gente responda isso, melhor dizendo, a partir das medidas descritas no texto. E aí, que medidas são essas? Vamos lá. Eu estou falando aqui da ideia de restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, certo? Entre os preços agrícolas e os preços industriais. Estou falando ali também de reativar, beleza? Aqui, ó, reativar o mercado interno. E aí como? Que ele está dizendo para a gente fazer isso? Pelo controle de preço da produção, revalorização dos salários, beleza? Do poder aquisitivo, das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Então, aqui, o texto ele vem dizendo pra gente, basicamente, tudo aquilo que o governo norte-americano está fazendo. Mas a chave para essa questão, na verdade, está em um termo, certo? E uma coisinha que eu vou até aqui mudar de cor para você, tá? Vou colocar aqui de verde, que é esta palavra aqui, ó, New Deal. Vou botar aqui e vou colocar aqui em cima, ó, para vocês poderem ter noção do que eu estou dizendo. Aqui, ó, vou até, ó. Vai ficar simpático isso aqui agora, hein? Diferente. Aqui, ó. A chave pra gente tá aqui no tal do New Deal. Porque, olha só, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, tá? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, você tem a seguinte situação. Você tem uma Europa destruída, completamente arrasada, e os Estados Unidos com seu território intacto. Lembra que a Primeira Guerra Mundial não vai acontecer em território norte-americano, certo? Território estadunidense, melhor dizendo, e isso é positivo para os Estados Unidos. Isso quer dizer que, num primeiro momento, você vai ter um mercado produtor dos Estados Unidos com um amplo mercado consumidor europeu, o que vai dar uma grande euforia econômica por parte dos mercados norte-americanos, até você iniciar um processo de reconstrução da Europa, o que vai levar para que você tenha uma retração desse mercado europeu, aliado a uma superprodução desse mercado dos Estados Unidos, ou seja, uma crise econômica capitalista caracterizada basicamente por uma superprodução dos Estados Unidos aliada ao subconsumo europeu. E a isso a gente dá o nome de crise de 1929, cujo estopim é a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, 24 de novembro de 1929. Isso leva então a uma grande crise econômica dentro dos Estados Unidos, certo? E essa crise começa a ser resolvida quando você tem a eleição para presidente dos Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt. E Roosevelt, então, ele vai trazer uma nova ideia econômica ali para a situação dos Estados Unidos de então. Um projeto conhecido como keynesiano, certo? Porque, vamos lá, o que você tinha na verdade? A lógica econômica dos Estados Unidos, ela funcionava a partir daquela ideia do liberalismo clássico do Adam Smith, uma lógica ali de que o Estado não devia intervir na economia. O projeto keynesiano, o modelo de John Maynard Keynes, daí keynesianismo, baseava-se na ideia de que o Estado deveria intervir em alguns setores da economia, para que você pudesse, então, garantir ali um bem-estar social, uma ideia de uma recuperação econômica. E é exatamente este modelo keynesiano que o Roosevelt vai utilizar, criando o que a gente vai chamar de
New Deal, que eu te falei que era a palavra-chave da questão. E o New Deal é exatamente isso, ou seja, o governo dos Estados Unidos vai começar, por exemplo, a investir em obras públicas, desvalorizar o dólar, criar o chamado welfare state, ou estado do bem-estar social, ali com seguro-desemprego, sopão público, dormitório público, certo? Então isso tudo começa mais ou menos ali a ideia de você reavivar, ou de você reorganizar a economia dos Estados Unidos. Então é essa a lógica econômica que eu tenho, que é esse New Deal, que é o que a questão está dizendo, rolando nos Estados Unidos nessa fase entre guerras. E aí, sabendo disso, sabendo que é o New Deal, sabendo que essa interferência do Estado em alguns setores, ele fala no texto aqui para você, ó, ele fala que o mercado interno, o único que é importante, ou seja, a necessidade de reavivar esse mercado interno dentro dos Estados Unidos, a gente mata a questão. Porque olha só, a letra A fala em flexibilizar o mercado financeiro, o New Deal não está fazendo isso. A B, tributação regressiva, também não. Você não vê essas medidas. As medidas da questão falam em restabelecer equilíbrio entre produção, entre preço da cidade e do campo, entre controle de preço, controle de produção, revalorização do salário, poder aquisitivo de massa, ou seja, desse Estado interferindo ali, dessa ideia do crescimento para essa sociedade ali, da regulamentação das condições de emprego. A C fala de introduzir os dispositivos de contenção creditícia. Também não isso não é identificado, isso não é mostrado para a gente no texto. A D, racionalidade cuja automação industrial mediante negociação sindical, em nada você vai ter isso nesse momento. E a letra E fala de recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal, ou seja, recompor a forma do Estado arrecadar, da economia voltar a andar a partir dessa entrada do Estado, dessa intervenção estatal em alguns setores da economia. Por isso, para a gente, a resposta certa para essa questão tem que ser a letra E. Ou seja, o New Deal, a ideia do modelo keynesiano, alguns vão chamar de capitalismo do bem-estar social, do welfare state, e que vai permanecer basicamente na história até meados da década de 70, quando você tiver a primeira grande crise do petróleo e a emergência muito forte do modelo conhecido como neoliberal. Beleza? Um beijo, mais uma questão resolvida, espero que tenha gostado, que tenha ajudado na sua preparação do vestibular e vamos em frente para continuar resolvendo questões do Enem. Beleza? Até o próximo vídeo.